Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem ainda não me conhece, para quem está chegando hoje neste canal, seja muito bem-vindo. Sei que esse é um vídeo de baixa audiência, digamos assim, porque quando a gente coloca um vídeo, o fim do mundo, o anticristo, a grande tribulação, o apocalipse, quanta visualização que a gente tem. Mas eu poderia estar aqui colocando então só vídeos com esses títulos para chamar pessoas para o canal, engordar as inscrições, engordar as audiências, engordar e fazer desse canal um canal muito grande, né? Mas eu sou sincera, meus amados, esse canal, o crescimento ou o desaparecimento dele, próprio dito, não dependem de mim. Não dependem de mim. É claro que a vontade do coração, quando alguém faz um projeto, quando a gente está envolvido num trabalho, a tendência no nosso coração é que isso cresça, né? Cresça até perder de vista, que exploda de tanto que está grande, mas não depende de mim. Não depende de mim. Eu ontem estava ouvindo um vídeo, e nesse vídeo eu ouvi uma história. Disse que foi contada por um pastor. Disse que tinha na praia muitas estrelas mortas, mas elas estavam ali na areia, né? Fora da água, e elas estavam ali morrendo por causa de estar fora do habitat natural delas. Eram muitas. O garotinho, então, vendo aquela condição, né? Ele simplesmente começa a pegar as estrelas e jogava na água. Pegava, levava o mais longe que ele podia, jogava elas, tentando salvar, né? Aparece um homem, vendo esse menino desesperado, jogando aquelas estrelas, e elas perdiam de vista. Esse homem vira para esse menino e fala assim: mas o que você está fazendo, menino? O que você está fazendo? Olha só, você não vai conseguir mudar o mundo, você não vai conseguir salvar essas estrelas todas, você não vai poder resolver, isso aí que você está fazendo, você vai só cansar. Você não pode mudar a realidade de todo mundo, de todas elas. O menino parou um pouquinho, olhou para ele e falou: tem razão, eu não posso mudar a realidade de todas essas estrelas, mas eu posso fazer a diferença para esta, e jogava na água. Pegava uma outra, olhava para ele e para esta e jogava na água. E para tantas quantas eu consegui ajudar, eu vou fazer a diferença. Eu ouvi essa história num vídeo da senhora Lúcia Almeida. Estava ouvindo um vídeo dela ontem e ela contou essa história. Gosto de dar referência, né, para que os irmãos... então você escuta a Lúcia, ela traz muita notícia de vez em quando e vale a pena. Ela é pós-tribulacionista, então quando entra no âmbito de estudos, né, eu não vou de acordo, não é o que eu penso. Porém, quando começam a trazer notícias, né, porque a gente está garimpando no YouTube, eu ultimamente tenho garimpado no YouTube, estou tentando achar alguma coisa aqui, outra ali, e a gente vai juntando na bacia o tanto que pode. Foi do canal dela que eu ouvi essa história. E a palavra de Deus, meus amados, diz que nós somos pescadores de homens. A palavra de Deus diz que quando uma alma é salva, tem festa no céu. E Jesus declarou: mais vale uma alma do que um mundo inteiro. Uma alma vale literalmente mais do que o mundo inteiro. Se a gente para pensar nessa expressão que o nosso amado Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, seu nome na língua hebraica, se a gente para pensar o que isso significa, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Por quê? Porque esse mundo como o qual nós o conhecemos, ele vai ser consumido pelo fogo, meus irmãos. Esse mundo como nós o conhecemos, literalmente ele vai acabar. E ele vai ser transformado. Então o céu que você vê, a terra que você vê, vai chegar um dia que Deus fará disso novos céus e nova terra. O fogo vai ter que purificar essa terra. Vai acontecer coisa nesse mundo que nós não temos noção, mas a gente sabe. Deus deixou simplesmente esse recado: eu farei novos céus e nova terra. Novo é novo.
Novo é novo. Não adianta pensar que Deus é remendado aqui, remendado ali. Mas no milagre dele, ele vai fazer novos céus e nova terra. Ah, Ana, mas então me explica, os judeus vão herdar a terra para sempre, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Começa, né? Presta atenção. Quando eu penso na expressão novos céus e nova terra, eu entendo no meu coração que vai ser literalmente tudo novo. As coisas velhas vão se passar. O que é perecível não pode herdar a eternidade. Deus, ele não vai poder habitar entre os homens um dia numa terra caída, numa terra suja, numa terra que fora corrupta. E se eu quiser entender o processo do novo céu e nova terra que vai ser feito depois do grande julgamento do trono branco, depois desse momento, depois de Deus separar o trigo do joio e lançar tudo o que é contra ele no lago de fogo e enxofre perpetuamente, para sempre, então quem sobrou, o que sobrou, ele vai fazer novo céu e nova terra. Então eu consigo entender da seguinte forma. Veja se você é de acordo com essa base de entendimento que eu tenho de novos céus e nova terra. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele foi o apóstolo que mais recebeu revelação dos projetos de Deus para com a igreja. Ele é quem soube do arrebatamento, ele é quem ouviu e ensinou mais do que todos sobre o próprio arrebatamento, a ponto que o próprio apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, chega a falar sobre isso. Das coisas que Paulo ensinou, né? Coisas que ficam... É quase que Pedro fala assim, é difícil para nós entendermos as profundezas desses ensinamentos. E o apóstolo Paulo, nas suas cartas, tem um momento que ele fala que nós seremos transformados num corpo de glória, num abrir e fechar de olhos. Então, presta atenção, tenta comparar pela ideia, tá? Pela base. É bacana quando a gente na vida consegue adquirir base para entender as coisas. Tenta entender como base. Um raciocínio pode ser mais ou menos o mesmo. Eu vou falar de mim. Eu, Ana Paula, sou uma pessoa que eu tenho um amor tão grande por Deus. Acabei de ter tanta comunhão com Ele aqui agora, no meu momento particular. Mas eu, Ana Paula, ainda sou uma pessoa pecadora, meus irmãos. De vez em quando eu ainda falo que não devo. De vez em quando eu ainda penso como um ímpio. Às vezes acontecem situações na minha vida que eu penso de modo errado. Ajo de modo errado, falo de modo errado, me comporto de modo errado, visualizo coisas de modo errado. Quer dizer, o meu corpo atual, a minha carne, ela está sempre militando contra o espírito porque ela deseja as coisas do mundo. Mas é um mundo que está caído, que jaz no maligno. Mas a minha carne, se eu deixar ela ter confidência, ela ama o mundo. Quem aqui, meus amados, um dia não amou o pecado? Não é verdade? É tão gostoso você sentar numa mesa e se bufar, como a gente fala aqui na Itália, né? Comer, até estourar. Se ele experimentar e comer muita coisa, é tão gostoso. É tão gostoso você... Talvez você trabalha, tem dinheirinho, né? Aí você aproveita, já que eu tenho dinheirinho, eu vou comer, eu vou gastar a maior parte do meu dinheiro com comida para mim mesmo. O meu ventre vai virar o meu Deus, né? Olha para vocês verem, hoje, por incrível que pareça, eu consegui sistemar a minha casa em tal modo que eu tô mais tranquila. Consegui arrumar as camas, ajeitei tudo. Então, assim, se alguém chega aqui, não vai ver uma casa desarrumada, são 15 para as 10 da manhã. Então eu poderia sentar diante do meu tablet. Eu confesso para os irmãos, eu sou apaixonada com computação gráfica. Então tudo que é relacionado a jogo de computador, de construção, de criação, eu dou bobeira. E eu poderia ficar horas e horas e horas. Tanta casa tá arrumadinha, tá tudo certinho, eu não devo nada para ninguém, eu não preciso fazer nada para ninguém, nem por ninguém. Então eu vou ficar aproveitando hoje, vou ligar a televisão, vou assistir tem uns programas que eu gosto muito na televisão, vou assistir, sabe? Eu vou tirar um dia de férias. Eu tava pensando isso antes de ontem à noite. Engraçado, eu não tiro um dia de férias, né? Eu não pego um dia só pra mim, fazer nada. Eu não me lembro qual foi o último dia que eu tirei pra mim não fazer nada, ficar só de bobeira, na frente do computador, vendo vídeos,
jogando, vendo televisão, passando meu tempo, esvagando minha cabeça, fazendo literalmente nada. Eu não me lembro. Sabe, eu poderia fazer isso, mas meus irmãos é mais forte do que eu não consigo. Mas ainda assim, diante de tudo isso que eu sou e me tornei hoje, quando Deus olha para mim, Ele vê o sangue de Cristo que me cobre dos meus pecados, porque se assim não fosse, eu seria consumida por causa do pecado que tem na minha natureza, digamos assim, carnal, atualmente. Se não é o Espírito Santo segurando o freio, a Ana Paula se esbandava de vez. Mas a Bíblia, através do apóstolo Paulo, diz que vai chegar um momento que os nossos corpos serão transformados literalmente num abrir e fechar de olhos. E ele fala que essa transformação do corpo atual vai virar um corpo de glória. Glória. E ainda diz que o mesmo corpo que atualmente tem o nosso amado Jesus Cristo, nós vamos ter um corpo igualzinho dele. Quer dizer, a mesma natureza corporal dele será a nossa. A Bíblia diz que nós vamos ser gloriosos, incorruptíveis, imperecíveis, santos, gloriosos. E vai ser uma literal transformação instantânea. Quer dizer, nós vamos estar subindo para o céu, mas quando a gente já chegar lá, nós já vamos chegar num corpo glorificado. Creia você, meu irmão. O corpo humano, como nós o conhecemos, ele chega numa determinada altitude, ele perece. Vocês sabiam que a cota de altura de onde passam os aviões, eu não sei quanto é, eu não vou nem chutar aqui, mas acho que é mais de 1.000 metros de altura, né? Acho que é mais de 1.000 metros de altura. A parte onde os aviões passam no céu não tem oxigênio. E é fria, é muito fria. Esses aviões de alta cota, tá? Aviões que vão de continente a continente. Não estou falando dos teco-teco que voam aqui, que o povo pula de paraquedas e tá tudo bem. Esse caminho até com a janela aberta, a porta aberta. Não é esse caso, mas estamos falando de avião de alta cota. São aviões de voo internacional, né? Voos. Então, esses aviões, eles sobem até uma camada do céu, onde não tem oxigênio, e é muito frio, é muito frio. Então, o ser humano, nesse ambiente, nessa condição atmosférica, digamos assim, ele iria morrer de frio e sem respirar. Então, no arrebatamento, a Bíblia diz que nós passaremos por entre as nuvens e vamos subir e encontrar com Deus nos ares, né? Então, nós vamos entrar literalmente no terceiro céu. A porta vai estar aberta, lugar onde Deus habita. Então, nós não vamos poder chegar ali nesse corpo atual que nós temos. É por isso que também nós vamos ser transformados num abrir e piscar de olho. Para a gente conseguir suportar, não morrer e entrar nessa dimensão, nessa nova dimensão, a dimensão espiritual, eu nem chamo ela mais de dimensão espiritual somente, mas também na chamada dimensão eterna, onde Deus habita. E detalhe, né? Nós vamos ver Jesus e provavelmente aqueles que se santificaram vão ver o próprio Deus, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então aqueles que se santificaram, que vão chegar realmente no céu com a bola cheia, vamos dizer assim, vão receber galardões, têm obra, têm uma vida realmente derramada, né? E buscaram a santidade de todo o coração, esses ainda vão ver Deus. E eles só vão poder ver Deus se eles estiverem com um corpo glorioso, porque senão eles vão ser consumidos, fulminados pela presença da própria glória de Deus. Então, meus amados, voltando para o discurso do planeta Terra, que vai ser transformado, né, novos céus e nova terra, eu consigo pegar como base a própria transformação do corpo humano daqueles que vão ser glorificados. Deus, ele não vai literalmente destruir a nossa estrutura atual e a gente vai morrer e ressuscitar, não. Mas ele vai fazer um processo de transformação instantânea. Eu acho que a frase, o termo mais próximo que eu posso usar para esse fenômeno que vai nos acontecer é uma transformação instantânea dos nossos corpos. Então, por que ele também não poderá fazer uma transformação instantânea da terra e dos céus? O que impede a mão de Deus de fazer isso?
Tem gente que quando a gente fala que essa terra como nós a conhecemos, ela vai acabar, fica irado. Não, porque Deus prometeu para o povo judeu perpétua terra, vai ser os justos herdarão a terra para sempre. Mas Deus não vai dar para esses justos uma terra em frangalhos, uma terra onde o cara vai cultivar ali o campo de milho dele, mas nos séculos passados tantas pessoas morreram assassinadas ali, o sangue delas caíram naquela terra. A Bíblia diz que a terra, né, o sangue dos inocentes, o sangue dos mortos, clamam por justiça. Tá lá em um dos selos, né? Acho que é o 5º selo que as almas falam. Até quando? Até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue que clama? O próprio livro de Gênesis fala que quando Caim matou Abel, o sangue de Abel clamava a Deus da terra. Então, meus amados, se Deus não purifica, se Deus não limpa, se Deus não retira tudo isso, a terra do futuro, a terra eterna, ainda será profanada. Porque o sangue profanou essa terra. O sangue da morte, do pecado, da injustiça, da violência. Então Deus ele vai ter que transformar isso aqui. E detalhe, se a gente começa a escafunchar mais, ler mais, estudar mais, a gente vai ver que a palavra de Deus diz que os elementos se desfarão pelo calor, que o próprio sol queimará 7 vezes mais. A Bíblia diz em chuva de granizo, mas também de enxofre, meteoro, tsunami, tudo vai cair nessa terra, terremotos. O fogo vai consumir praticamente tanto essa terra. Essa terra, ela vai entrar num estado de colapso tão grande que Deus vai ter que transformar ela novamente. Então, talvez o mesmo, não vou dizer a palavra método próprio dita, mas a gente tenta ficar próximo daquilo que nós podemos visualizar e tentar começar pelo menos a entender. Eu, Ana Paula, acredito que do mesmo jeito que Deus vai ter esse método de transformar um corpo caído, porque a nossa carne é perecível, meus irmãos. A gente está morrendo, meus irmãos. Essa dor que você tem nas costas, esse olho que não funciona, esse ouvido que já não ouve mais, essa cara que já começa a ficar enrugada e etc. Isso é o processo da morte que está em nós. Porque o salário do pecado é a morte, é um salário, é algo que a gente recebe. Então esse corpo que nós o conhecemos, ele está decaindo, ele está morrendo com o passar dos anos. O que fica, o que vale é o espírito do homem que está pronto. O homem que tem a Deus, a Bíblia diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, ainda tem essa dualidade, esse conflito. Então Deus ele vai transformar isso tudo um dia. E esse corpo que nós temos, ele vai ser um corpo glorioso. Como que esse corpo vai ser? Já sabem quem viu Jesus quando ele ressuscitou. Aqueles que viram Jesus quando ele ressuscitou, viram ele já no seu corpo glorioso, corpo de glória. Mas o que ele pode fazer nesse corpo, o que esse novo corpo que a gente vai receber nos permitirá fazer, eu não sei. Mas a Bíblia diz que Jesus passou por entre a parede, né? Algo do gênero, porque eles estavam todos reunidos de porta fechada e de repente Jesus aparece no meio dos apóstolos ali. Então, olhem para vocês verem. Um outro exemplo que a gente tem aí do que esse corpo glorioso poderá fazer é quando Jesus literalmente vai sendo ascendido ao céu. Ele ascende ao céu, quer dizer, ele vai subindo devagarzinho, devagarzinho, até passar pelas nuvens e sumir por entre as nuvens. Então a gente vê que é um corpo que ele vai ultrapassar todas as regras da física. Esse corpo glorioso, o que a física atual ela nos impede, quer dizer, eu não posso passar minha mão por entre a parede, porque tem o meu corpo de massa física e a parede de massa física, e ela me bloqueia, mas o corpo glorioso poderá passar por entre a parede. Como isso vai ser, não sei. O corpo glorioso que Deus vai nos dar, ele literalmente vai voar. Vou voar em direção ao céu de Cristo. Cristo, foi Ele mesmo quem me prometeu. Vou voar
E aí vai, que eu esqueci a letra da música, mas ela é linda, eu gosto muito dessa música, né? Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória onde o meu Deus está. Aleluia, Senhor. Aleluia. Então são coisas que eu entendo desse modo, do mesmo jeito milagroso que Deus ele vai converter um corpo caído num corpo de glória. Eu particularmente acredito, meus irmãos, que depois do trono branco, depois que Deus julgar os mortos, e eles são chamados de mortos, depois que Deus julgar, ele vai retirar, né? A Bíblia diz que o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo que arde para sempre. Esse local onde está o lago de fogo, ele está fora do planeta Terra. Aonde ele está, não sei. Mas é um lugar que está reservado, é um lugar à parte. E ele vai receber os demônios, os anjos caídos, os espíritos caídos. Ele vai receber os homens que pecaram contra Deus. Ele vai receber a própria morte, o próprio anticristo, a besta, Satanás e o inferno. Vai tudo ser lançado ali, fechado, e a chave vai ser jogada fora, digamos assim. Então essa terra, como nós a conhecemos, ela vai estar livre do inferno. Porque atualmente o inferno, a Bíblia diz que ele está nas profundezas da terra. É um abismo, é um lugar que está lá dentro. É como se essa terra tivesse constantemente um fogo dentro de si, um fogo no seu estômago, né? Um câncer. Então Deus ele vai arrancar esse inferno e vai lançar lá tudo que não presta, Deus vai tirar do mundo. Então eu particularmente, na minha ignorância, consigo me aproximar dessa ideia de uma terra sendo transformada, de céus sendo transformados instantaneamente em novos céus e em nova terra. Então vai continuar, mas vai ser tudo mudado, num abrir e piscar de olhos, porque o nosso Deus, meus irmãos, o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Nós somos limitados ao que nós vemos, aos fenômenos que nós conhecemos, às coisas que nós sentimos e percebemos, às coisas que então a gente até entende. Mas Deus ele vai muito além. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Quem conhece o coração de Deus? Quem pode sondar o coração de Deus? Amém? Então, meus queridos, a gente tem que ter, pela fé, entendimento básico para as coisas de Deus. É assim que eu vejo. Amém? Mas baseando-se em toda essa conversa aqui, eu gostaria hoje de trazer um lado do nosso Deus, que eu gostaria que essa mensagem, isso que eu vou ler com vocês aqui hoje, consiga tocar o vosso coração. A gente vê a maioria das pessoas hoje apontando o dedo contra Deus e colocando a culpa nele de toda a desgraça que está no mundo. Deus não faz nada, Deus é carrasco, Deus não ama, por que Deus deixa a criança morrer de fome lá na África? Por que Deus deixa os animais perecerem? Por que Deus isso, Deus aquilo? Não é fácil botar a mão no olho, botar o dedo apontado para Deus. Mas ninguém assume responsabilidade nenhuma, ninguém está a fim de estudar, ninguém está a fim de aprender, ninguém está a fim de conhecer o ponto de vista divino, o ponto de vista de Deus, a verdade, o lado verdadeiro da história. E é isso que eu quero trazer aqui para os irmãos. Então o intuito desse trabalho que eu estou fazendo aqui hoje é abrir a mentalidade de muitos para que vocês sintam o que Deus sente em ver a injustiça operando no mundo. E por quê que então vai vir o juízo? Por quê? Por quê que Deus precisa? As coisas elas vão acontecendo de acordo com o tocar da carruagem. Então eu continuo aqui com os irmãos no livro de Oséias, meus irmãos, eu continuo, e hoje provavelmente eu vou ler aqui, eu falo provavelmente porque como eu ainda não comecei próprio dito ler, né, hoje provavelmente eu vou ler os capítulos 7 e 8 de Oséias com os irmãos. Vamos começar, vamos ver até onde vai. E eles descrevem
esse ponto de vista de Deus e como que os homens estavam se comportando. Detalhe, Oséias profetiza para Israel, ok? Mas a Bíblia, eu volto a repetir, a Bíblia diz que Deus é o mesmo hoje, ontem e sempre. E o tempo passa, as gerações nascem, as gerações se vão, mas Deus é o mesmo hoje, ontem e sempre. Então, se na época de Moisés queimaram um bezerro de ouro, se voltando para Deus, se voltando contra Deus, desculpem. Hoje, se a Ana Paula fazer um bezerro de ouro e queimar esse bezerro de ouro, eu vou estar tendo o mesmo comportamento, os mesmos sentimentos, as mesmas intenções que aquele povo lá teve. E Deus, ele vai olhar para mim do mesmo jeito, com a mesma tristeza, com a mesma indignação, com a mesma frustração que ele olhou para o povo de Israel. Porque nós somos a descendência das estrelas do céu, nós somos descendentes de Abraão, nós que somos realmente salvos. Nós fazemos parte dessa colheita quase que sem como contar, incontável do bom Deus. Amém? Meus amados, eu falo pela fé, os nossos nomes literalmente foram escritos antes da fundação da própria terra no livro da vida. E quem está com o nome lá vai entrar para o céu. Eu falo céu, mas eu acho que é um modo até limitado de colocar, né? Céu. Mas é o modo mais direto que todo mundo entende. Eu vou para o céu, eu vou para o inferno, ok? Mas vai entrar para uma eternidade com Deus. Seja no céu, seja na terra, seja na dimensão que ele vier a construir. Porque ele é vida e dele só sai vida sempre, sempre, sempre. Nós vamos ter uma eternidade inteira e ela não vai terminar. E eu posso ter certeza que cada dia da eternidade vai nos surpreender do poder de criação de Deus. Gente, eu fico num entusiasmo tão grande no meu coração. Quando eu começo a pensar essas coisas, eu entro num processo de entusiasmo tão grande. Porque, meus irmãos, os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, mas nem chegou ao nosso coração que esse Deus lindo tem para nós, que o amamos. Então a gente não vai se cansar de ver Deus criar e criar e criar por toda a eternidade. Amém, meus irmãos? Mas vamos começar a entender o ponto de vista de Deus para com o povo que é rebelde contra ele. E eu gostaria que você, ao ouvir tudo isso que está sendo dito aqui hoje, refletisse sobre a tua própria vida. Talvez você está tendo alguns sintomas que nós vamos conversar aqui hoje. Então é tempo ainda de você se voltar para Deus e pedir perdão para Ele, meus irmãos. Porque realmente a ira de Deus, ela está às portas. Meus amados, meus queridos irmãos, talvez para nós 10 anos, 11 anos, 20 anos, pode parecer uma eternidade. Mas olha, eu tenho um filho de 10 anos. É como se ontem ele tivesse nascido. Eu ainda me lembro dele bebezinho, o de 10 anos, mas também o de 7, que agora vai fazer 8. Eu me lembro de mim criança, eu me lembro de tantos eventos que eu vivi na minha juventude. E 40 anos, meus amados, na minha vida já se passaram, parece que foi ontem. Mas mais ainda, eu tenho visto os dias voarem, as semanas voarem. Eu vou falar um negócio aqui que eu sei que eu sou muito escandalosa de vez em quando, mas eu preciso falar, porque foi uma coisa que me marcou. Sabe, eu falando com algumas irmãs mulheres, mas gente, vamos ser sinceras, nós somos seres humanos, homem tem toda a característica de homem, mulher tem toda a característica de mulher, né? Então são fenômenos que acontecem na nossa vida, no nosso corpo e é natural. Mas sabe quando eu percebi que o tempo está voando demais? 2 coisas aconteceram. A primeira delas é que toda noite eu me coloco com os meus filhos no quarto para ler a Bíblia, para orar a Deus, todo dia, nem que seja uma oraçãozinha de 5 minutinhos, mas eu estou sempre ali com eles e todo dia eles escutam falar de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, das coisas da Bíblia. Agora eu estou escutando os salmos com eles, está sendo relaxante, mas eu estou tendo essa oportunidade de escutar com eles a Bíblia em áudio, os salmos, e eu achei assim em italiano uma versão muito linda, muito boa, e a gente está escutando 10 minutinhos, 5, todo dia. E eu percebi como que o tempo está passando rápido nesse momento, porque o dia acontece, o dia vai, mas a noite toda hora, é como se toda hora a gente já tivesse reunido
ouvindo os salmos, ouvindo a palavra, colocando eles para dormir. As noites, elas estão como que atropelando uma a outra, está sendo muito rápido. Esse foi o primeiro fenômeno. E o segundo é quando chega o meu dia de menstruação. Ana Paula, o que você está falando? Olha só, meus irmãos, é tão rápido. Parece que foi ontem, agora de novo. Parece que foi ontem, agora de novo. É mais ou menos uma mulher. Ela menstrua mais ou menos de 28 em 28 dias. Mais ou menos. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Mas dentro de um ciclo normal, uma mulher, ela leva de 28 em 28 dias para o útero dela estar maduro para ela dar mais filhos, né? Ela está fértil para fazer filhos. Então esse é o período. E assim, eu vejo a rapidez como tem acontecido. Uai, já de novo, parece que foi ontem que acabou, agora de novo começam as dores da TPM, começam os nervosismos, né? Eu falo, nossa, mas foi outro dia que eu estava nervosa, agora começa de novo. Isso toda mulher passa por isso, meu irmão e minha irmã. Você que é casado, meu irmão, você conhece sua mulher quando ela está de TPM, né? E eu vejo com quão rápido isso está girando, meus irmãos. Como está passando rápido. Esses dois negócios me chamaram a atenção. A noite que eu pego para orar com os filhos e o ciclo. Como que está vindo rápido. Eu mal acabei de jogar o lixo lá fora, já está vindo de novo. Meu Deus. Então, meus queridos, o tempo está voando. Ainda que a gente pensa, vai demorar, não vai não, meus irmãos. Porque o tempo está passando muito rápido. E quando eu vejo isso, eu levanto a mão para o céu e dou glórias a Deus. Eu falo, Deus, glórias a Ti, porque o tempo está passando rápido. Porque pessoas lá fora estão sofrendo muito, meus irmãos. Nós sabemos disso pelo que a gente vê na televisão, pelo que a gente vê pela internet. Mas aqueles que estão nos campos de concentração espalhados pelo mundo e estão vendo crianças morrendo, mulheres sendo violentadas, homens sendo decapitados, coisas várias acontecendo por aí, é que sabe o que está sendo, que tortura, que angústia, que agonia está sendo a vida de muitos. Meu marido ontem levantou 2h30 da madrugada, essa noite. Agora de manhã ele me contou, nossa, eu levantei 2h30 da madrugada, fui na cozinha, comi um pão com salame, porque eu estava morrendo de fome. Enquanto eu não comia, eu não dormia. Eu comi, deitei e apaguei. Aí eu falando com ele, ele falou, eu tava com fome. Por quê? Ontem à noite a gente comeu um macarrãozinho, assim, um espaguetinho com um pouquinho de massa de tomate por cima. Tinha uns pãozinhos assim, a gente comeu. Acabou ali, eu fiquei satisfeito, os meninos também, mas meu marido não foi o suficiente para ele. Deu 2h30, ele não aguentou, ele levantou, desesperado de fome, dormindo. Acordou, foi lá e comeu. Eu falei com ele, falei, Pepe, meu marido se chama José Francesco, né? E a gente chama ele de Pepe. Eu falei, Pepe, agora você imagina, esse povo que morre de fome no mundo, essas crianças que não têm o que comer. Olha, elas não conseguem nem dormir, porque a fome, ela não deixa a pessoa dormir. A pessoa não consegue dormir quando ela está com fome. Agora imagina, a gente simplesmente levanta, vai na cozinha, come qualquer coisa, alimenta, deita e dorme. Imagina esses que não têm onde buscar o que comer. Como é que esse povo sofre? Sabe, gente, eu consigo ver em tudo os exemplos, meus irmãos. Então você imagina quanta tristeza está aí fora. Então eu levanto a mão para o céu e falo, glória a Deus, que o Senhor está apressando, porque o tempo está correndo. O tempo passa, meus irmãos. É como uma nuvem de fumaça que hora tem, hora não tem mais, evapora. Então vamos estar conscientes das coisas como elas são. E vamos trabalhar para que Deus faça a sua obra, amém? Então agora eu começo aqui trazendo para vocês os capítulos 7 e provavelmente o capítulo 8 do livro de Oséias. O título do capítulo 7 é A Iniquidade dos Reis e Príncipes e o capítulo 8 é O Castigo Está Próximo, porque uma coisa é consequência da outra. Olha só, tudo que eu falar aqui está bem de acordo com a nossa sociedade. Então a gente vê com os olhos de Deus o que está acontecendo debaixo do céu. Amém? Ele começa. O profeta Oséias começa a falar. Quando Deus, quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim. Então aqui é Deus falando através de Oséias. Quando eu, Deus, me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar
a Israel, se descobre a iniquidade, o pecado, o erro de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade por dentro a ladrões e por fora rouba a horda de salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade agora, pois os seus próprios feitos os cercam e acham-se diante da minha face. Quer dizer, Deus está falando aqui de falta de arrependimento, de falta de consciência. Ele está dizendo que esse próprio povo não diz em seus corações da sua falsidade, da sua maldade, dos seus feitos, e que Deus está vendo tudo isso. Com a sua malícia, alegram ao rei, e com as suas mentiras, os príncipes. Malícia é uma sedução, malícia, meus irmãos, é uma sedução maldosa. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro. Olha aqui. Agora Deus começa a descrever como é que é o coração de um pecador, de um perverso, de uma pessoa que não quer a Deus. Ele começa a descrever aqui como que funciona, como que é essa transformação interna. Ele começa, olha, o coração dessas pessoas é como um forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar fogo desde que sovou a massa até que seja levedada. O que isso quer dizer? Eu tenho aprendido a fazer bolo, tenho seguido receitas pelo YouTube. E todos eles dizem, quando você começar a bater a massa, a bater os ovos, tem receita que tem ovo que você tem que bater 5, 10 minutos, tá bom? E todas essas receitas dizem o seguinte, quando você começar a bater o ovo, você liga o forno. Porque enquanto o ovo está sendo montado, o forno está esquentando. Então aí você esquentou, o forno está esquentando já na temperatura. Aí você bota, aí mistura aquela espuma, né? O ovo, a gema, clara em neve, aquela espuma que o ovo vira na massa, na farinha, no açúcar, nos negócios. Coloca na forma, unta a forma, coloca. E aí você abre o forno e taca a forma dentro. Você abre o forno, taca a forma dentro e fecha o forno. E ali ainda passa mais uns 40 minutos, dependendo do tipo de massa, para que ela asse. Quando dá 40 minutos, você desliga o forno. Se é um pão, tem alguns pães que eu tenho aprendido a fazer que eles levam uns 10 minutinhos para crescer, por causa do tipo do fermento. Então a receita diz, quando você colocar na forma final, né, a forma do pão, já a massa para crescer, você coloca ela num lugar quente, você já liga o forno, porque essa massa específica ela leva 10 minutos para crescer. Quando passa 10 minutos, o forno está bem quente, a massa já está crescida, você pega ela e taca no forno e deixa 30, 40 minutos. Quando você passar os 40 minutos, você vai sentir o perfume do pão, que ele está assado, então você desliga o forno. Ali você desliga o forno. É isso que Deus está falando aqui com o coração das pessoas, olha, semelhante ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar fogo desde que sovou a massa. É aquilo, o padeiro sovou a massa, né? Ele amaciou, ele misturou, ele amassou a massa. Nesse meio tempo ele já começa a tacar fogo, lenha no forno, para esquentar o forno. Depois o próprio pão começa a crescer. Enquanto o pão está crescendo, ele vai tacando lenha no forno, porque o forno não pode se apagar. E ali então, quando cresceu a massa, né? Aí então ele vai e faz o quê? Ele bota o pão no forno e parou de colocar lenha, porque ele já está quente o suficiente para assar o pão. Assim é o coração dessas pessoas. Eu vou continuar que vocês vão entender. Semelhante ao forno aceso pelo padeiro, todos eles são adúlteros, semelhante ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo, desde que sovou a massa, até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho. Os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho. Isso me lembra aquela segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Acho que é 1 ainda. Segunda Tessalonicenses, esse é capítulo 1. Quando o apóstolo... Ou foi o último capítulo de 1 Tessalonicenses. Aqui eu já não... Porque como eu leio bastante as duas, né?
Eu não sei se é o capítulo final de 1 Tessalonicenses ou 1 de 2, quando o apóstolo Paulo fala assim: irmãos, nós não somos da noite para que aquele dia nos pegue de surpresa. Nós não estamos nos embriagando, porque quem está de noite se embriaga. E aqui, Deus ele fala no livro de Oséias: os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho. Quando fala da bebida, do vinho, é por quê? Porque quando uma pessoa bebe, ela perde o senso. Ela toma coragem de fazer certas loucuras. E aqui vale para a droga também. E aqui está dizendo que esses príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho. E ele deu a mão aos escarnecedores. Normalmente quando uma pessoa está tonta, meus irmãos, ela faz loucura com quem está tonto com ela, com gente ímpia, com gente errada, com gente perversa, né? O vinho, espiritualmente também, eu acredito que ele traz uma imagem de uma pessoa confusa, uma pessoa sem a visão, a realidade, ela não tem uma mente concentrada no correto. O espírito da pessoa, né, ele está embriagado pela mentira, a alma está excitada pelo pecado, essas coisas, tá? Porque prepararam o coração como um forno. Aí ele volta no discurso do forno. Ele fala assim que os príncipes, eles estão doentes com o excitamento do vinho, eles estão andando de mãos dadas com os escarnecedores, porque esses mesmos prepararam o coração como um forno. Quer dizer, foi esquentando o forno, preparando o forno, enquanto estão de espreita. Toda a noite dorme o seu furor. Alimenta a maldade no coração. A palavra espreita é quando uma pessoa está vigiando. Minha vizinha vai sair, eu quero brigar com ela hoje, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar olhando da janela, na hora que ela sair no portão, eu vou lá. Isso é ficar de espreita, tá lá de olho, tá vigiando, né? E aqui tá dizendo, enquanto estão de espreita, estão preparando, estão esquentando. Uma pessoa, quando ela tá para praticar uma maldade, um pecado, uma coisa feia, ela fica literalmente esquentando o coração, porque ela vai esperando a hora certa de dar o bote. Enquanto ela vai esperando a hora certa para dar o bote, para fazer o ato do pecado, da maldade, da perversidade, seja o que for, ela vai alimentando aquilo no coração. Ela vai sonhando, ela vai imaginando as cenas, ela vai pensando como vai falar, como é que a coisa vai ser, as reações. Ela vai esquentando o coração como um forno. Quer dizer, quem faz maldade não faz de cara, meus irmãos, mas maquina na sua cabeça tudo o que ela vai fazer. Ela vai imaginando e Satanás, meus amados, vai lançando e lançando e lançando setas na cabeça da pessoa. Ele vai lançando setas e a pessoa vai só alimentando aquela maldade que ela está para fazer. Mas pela manhã, aí ele fala aqui, enquanto estão de espreitas, toda a noite dorme o seu furor. Dorme o seu furor, quer dizer, a pessoa está pronta para explodir, mas ela está quieta ali porque ela está na noite, ela está dormindo, ela está nas trevas, ela está esperando o momento certo para dar o bote, mas pela manhã arde como labaredas de fogo, quer dizer, o ápice, né? Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Aí agora que ele volta na prática dos príncipes agindo na sociedade. Eles estão com o coração excitado para praticar a iniquidade, são quentes como forno e aí consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, porque aí é onde começa a prática daquele ato maldoso em si. Ninguém há entre eles que me invoque. Dentro desse contexto do praticar e praticar excitadamente a maldade, a perversidade, o erro, a injustiça e todas essas palavras, né, que caminham para o abismo, Deus ele ainda fala, nesse negócio todo aqui, não tem ninguém entre eles que me invoque. O que isso significa? Um coração totalmente perdido, obstinado em fazer o mal. Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força, e ele não sabe. Também as cãs já se espalham sobre ele, e ele não sabe. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia, não se voltam para o Senhor seu Deus,
nem o buscam em tudo isso. Eu escrevi: se sentiam mais que vencedores. Ter poder e prosperidade é uma coisa muito perigosa para o homem, pois sobe a cabeça e o homem pode tranquilamente se esquecer de Deus. O engraçado, meus irmãos, é que se esquecem somente do Deus vivo, verdadeiro, pois seus ídolos continuam a ser cultuados com todo fervor e honra. Não é isso que a gente vê no mundo aí? Os homens se esqueceram de Deus, o Deus verdadeiro, mas dos seus ídolos e de suas idolatrias ninguém se esqueceu. Eles vão lá na data queimar o incenso para o santo. O incenso hoje, meus amados, são as velas. A sociedade como nós a conhecemos, eles não queimam todo mundo, só os indianos, né? Os budistas queimam incenso. Mas o resto da sociedade, eles não queimam incenso, mas eles acendem velas. É a mesma coisa para os seus ídolos. Os crentes idólatras, eles não queimam incenso dentro dos seus cultos, mas eles continuam praticando as suas perversidades. Eles não se esquecem da campanha da Sexta-feira Santa, do laço milagroso do cinto de Jacó, ou da fogueira santa, ou da vassoura encantada. Aí eles não falam encantada que é pecado, né? Mas da vassoura de fogo. Meus amados, eu vou lá quebrar as muralhas de Jericó na terça-feira santa da fogueira eleita. Aí o pastor da igreja louca lá levanta um murozinho lá de isopor e o povo faz fila. Você vai dar um soco nesse muro de isopor e cada soco que você dá, que você vai estar julgando a sua derrota, você vai estar derrotando o inimigo. Aí tem uns que faz a cabeça do diabo, bota lá, todo mundo faz a fila, pisa na cabeça do diabo. Aí o povo vai e bota um pé, ato profético. Não é verdade? Eles não se esquecem, meus irmãos, de cultuar a sua idolatria, mas do Deus vivo todos eles se esquecem. É isso que está acontecendo nos dias de hoje também. Muita gente acha que está na religiosidade e está cultuando a Deus. Mas quantos deles têm a coragem de parar e falar: Deus, me perdoa, porque realmente eu sou um pecador. Eu estou fazendo isso contra ti. Meus irmãos, o negócio é mais profundo do que parece. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Assíria. Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede e como as aves do céu os farei descer. Castigá-lo-eis segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, os reuniria, os ajuntaria, mas eles falam mentiras contra mim. Quer dizer, a culpa é de Deus, né? É o discurso. Deus está disposto a reunir o seu povo. Deus está sempre disposto a perdoar. Mas como que Deus pode reunir alguém se esse alguém fala contra o próprio Deus? Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Olha aí a prática do pecado, a prostituição contra Deus. É isso que está sendo falado aqui. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Quanta ingratidão e injustiça contra o próprio Deus, irmãos. Adestrei e fortaleci os seus braços. No entanto, maquinaram, planejaram contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso. Caem a espada os seus príncipes por causa da insolência da sua língua. Este será o seu escárnio, o seu escândalo na terra do Egito. Eu acho que aqui não tem muito o que dizer, né? Se você prestou atenção na leitura, você está entendendo o que Deus está expondo aqui. A realidade é essa. Deus, ele mostra as coisas, meus irmãos, como são. Cabe a você aceitar ou não. E aqui o nosso amado Deus continua. Capítulo 8 de Oséias. O castigo está próximo. Ele começa. Emboca a trombeta, emboca. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança. Ele vem como a águia contra a própria casa do Senhor. Gente, nós temos que lembrar que o povo de Israel cultuava a Deus e outros deuses ao mesmo tempo.
Então essa casa do Senhor realmente eu acredito que era o templo de Deus. Eles iam ali cultuar a Deus, mas em hipocrisia, sabe? Ao mesmo tempo que eles iam lá acender incenso para Deus, fazer sacrifícios, eles iam também fazer para outros deuses, para Baal, né? Nós estamos falando que Oséias, ele profetizou no tempo de Jezabel, e Jezabel, ela trouxe o culto a Baal para o meio da terra de Israel. E outras coisas absurdas. Tinha os profetas de Baal. Então o povo, eles ficavam com um pé num lugar e com o outro pé no outro lugar. É isso mais ou menos que Deus faz. E ele fala que ele vai contra a própria área, contra a casa do Senhor, contra aquele ambiente que estava prostituído. Porque transgrediram a minha aliança. Olha, qual é um dos mandamentos que Deus deu? Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Um outro mandamento, não te prostrarás diante de nenhum ídolo. E por aí vai. Se eles quebram a aliança, mas continuam ali dentro do templo adorando a Deus hipocritamente, Deus se volta contra esse povo, ele começa pela própria casa. O juízo de Deus começa dentro da sua própria casa. Não é assim que fala a Bíblia. Se não é assim, é quase assim. E se rebelaram contra a minha lei. Olha aqui, ele aqui está explicando de como que o povo se voltou contra Deus e continua insistindo que estava adorando. Quer dizer, eles querem adorar do jeito deles. Eles querem cultuar a Deus do jeito deles. Deus ensinou, Deus explicou, Deus disse, é assim. Eles fazem tudo de modo diverso, o coração está cheio de pecado, embriagado pela malícia. E por aí vai. A mim me invocam, nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo perseguirá. Olha aí, quando a gente vai lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, está escrito lá, que vai vir o anticristo, vai servindo o espírito do engano, e ele vem para aqueles que não acreditaram em Deus, que negaram a Deus, que se voltaram contra Deus. Ele vem para aqueles que já estavam perecendo. E aqui em Oséias ele fala, Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Meus irmãos, a realidade é que todo ser humano que rejeita o bem, e esse bem é o bem que vem de Deus, é o bem do coração, o bem da natureza de Deus. Deus é bom, a Bíblia diz, né? Todo aquele que rejeita a Deus, acaba que o próprio Satanás então passa a persegui-lo. É assim, é uma regra, é uma lei natural da existência, meus irmãos. Se você rejeita Deus na tua vida, Satanás, então, ele te persegue. E ele não vem sozinho, ele vem com seu exército, ele vem com o espírito do engano, ele vem com o espírito da prostituição, com o espírito da miséria, e por aí vai. Sabe, se todo mundo soubesse que basta aceitar a Deus de todo o coração, que tudo na sua vida iria ser transformado, como que esse mundo estaria uma maravilha? Como que esse mundo estaria uma maravilha? Eu queria dar um exemplo aqui, eu não sei, eu estou começando a correr contra o tempo, mas eu quero dar esse exemplo aqui. Eu sou uma pessoa que eu sou dona de casa. E é engraçado, outro trabalhinho ingrato, a casa todo dia você limpa, todo dia ela tá suja, todo dia ela tá bagunçada, e você tá o tempo todo mantendo isso aí em ordem. É muito difícil ser dona de casa, para quem é já entende o que eu tô falando, principalmente quando você não mora sozinha. E um dia eu tava aqui escutando um pregador e ele começa a falar, meus irmãos, sabia que se você tá com a casa suja, bagunçada, encardida, você chama espírito de mulambo para dentro da sua casa? Na hora que eu estava ouvindo isso, aconteceu que eu estava com a cozinha toda bagunçada, porque tinha passado o café da manhã, tava lá as xícaras, né, os pratinhos, negócio que a gente usa, onde eu faço o café, enfim, tava tudo ainda assim, tava bem no início da manhã, as camas ainda estavam desarrumadas, eu entrei em pânico, falei, meu Deus do céu, eu não posso deixar essa casa bagunçada, porque realmente espírito de mulambo vem, meus irmãos. Você chama a desgraça para dentro da tua casa, se você deixa a coisa assim. Então, teve uma amada irmã que ela comentou comigo que tem uma parente dela que toda vez que o marido chega em casa, depois do dia inteiro de trabalho, a casa toda bagunçada. E essa amada irmã falava, essa minha pessoa, essa minha parente, ai de mim se falo com ela, se comenta, ela fica brava comigo. E o marido, tadinho, depois do dia inteiro, chega em casa, começa a pôr as coisas no lugar, começa a juntar, começa a limpar, começa a tentar botar um pouco de ordem. E ela não tá nem aí. Ela não é preguiçosa, é assim. E sabe o que acontece? Chama espírito de mulambo para dentro de casa, atrai maldição. Porque eles se escondem nessas coisas.
Então, é onde a gente precisa ter duas atitudes. A primeira, e aqui eu falo para você, mulher, que está aqui me escutando, né? São tantas que escutam o canal, muitas donas de casa, muitas pessoas. Se você, minha querida, tem tido na sua vida essa fatiga em conseguir manter a tua casa organizada e limpa, e você não consegue, às vezes você bate aquela preguiça, porque é o que acontece com muitas, bate uma preguiça, e vale para homem também. Às vezes você tem uma oficina mecânica, às vezes você tem uma garagem onde você tem suas coisas de material de trabalho, suas ferramentas, às vezes você tem uma quitanda de verdura, às vezes você tem um açougue. Gente, qualquer pessoa que vale para todo mundo, você tem um escritório, tá cheio de papel que você não usa mais, sabe? Meus irmãos, minhas amadas e meus amados, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a ler a Bíblia todo dia, porque a palavra ela começa a te dar força, a te libertar. Ela te fortifica e ela te acende a consciência. E a partir do momento que você alimentou o seu espírito, você levanta e vai limpar a bagunça. Ai, irmã, apenas faça. Apenas faça. Você vai como uma betumeira, você vai vendo bagunça, você vai limpando, você vai botando em ordem, você vai ajeitando, você vai fazendo. Quando você assustar, tá tudo legal, tá tudo em ordem. Não deixa a sujeira tomar conta da tua vida. Porque isso reflete também o teu estado espiritual. Normalmente eu sonho com pessoas da minha família que estão perdidas. E elas estão sempre numa casa e a casa delas, e a casa está toda moça, tudo sujo, tudo bagunçado, tudo desorganizado, tudo quebrado. Isso é Deus mostrando a realidade das vidas. Então, se você não busca a Deus, se você rejeita o bem de Deus, o inimigo vem até você. É tudo uma cadeia, meus irmãos, uma coisa puxa a outra. E são pequenas atitudes que você consegue fazer que vão mudar a tua vida. Creia. Não importa se você mora num casebre ou numa mansão. Você precisa ter uma casa limpa e organizada. Joga fora tudo que não serve. Dá para os outros aquela calça velha que você está lá julgando. Desfaz das coisas. Limpa a tua vida. E você vai se sentir muito melhor, porque você tendo essas atitudes, aquele espírito de mulambo, ele vai embora. E você ora na casa, abençoa a tua casa, abençoa a tua comida, abençoa. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Vocês lembram a história de lá, 1ª, 2ª Reis? O povo pede um rei para o profeta, e aí Deus manda ungir Saul. E Deus fala para o profeta, não fica triste não. Não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Eles querem um rei, então eu vou dar um rei para eles. Mas você vai lá, profeta, eu esqueci qual é o nome do profeta, né? Eles vão lá, Deus fala para o profeta, você vai lá e fala, esse rei vai ser duro com vocês. Ele vai exigir coisas que eu não exijo. Aí o profeta foi lá, falou isso, o povo, nós queremos um rei, nós estamos dispostos e prontos para assumir o que esse rei vai nos pedir. Então veio Saul como rei de Israel e foi um rei muito duro. Tempos depois Deus unge a Davi. E depois começa, né? Tem hora que Deus unge um rei, tem hora que o povo elege reis corruptos. E assim foi. E aqui Deus começa, nesse momento aqui, com Oséias, ele fala, provavelmente estava acontecendo isso, né? Israel e Judá elegendo reis não escolhidos, não ungidos e dirigidos por Deus. Constituíram príncipe, mas eu, Deus, eu não soube. É quando, meus irmãos, a gente faz coisas nas nossas vidas sem pedir a opinião de Deus, sem consagrar a Deus o emprego, a saúde, o estudo, as decisões. Quantas das vezes a gente determina coisas nas nossas vidas sem pedir a Deus, sem apresentar a Deus, sem orar a Deus? Já o fato de muitos de nós simplesmente nem orarmos a Deus todos os dias já é o suficiente. É como se a gente dissesse para Deus, não me interessa o que o Senhor quer da minha vida, o que o Senhor pensa das minhas decisões, eu tomo tudo sozinho. A falta da oração cotidiana, a falta da comunhão com Deus cotidianamente, quer dizer, se você não ora todo dia,
É como se, de certo modo, você estivesse dizendo para Deus: não me importa o que o Senhor pensa de mim. Eu não tenho tempo para parar para falar com o Senhor. Meus irmãos, existem empresas muito sérias no mundo inteiro. Normalmente, antes deles começarem o dia, eles se reúnem. Eles colocam uma mesa de reunião e ali eles conversam entre eles para tomar as melhores decisões. Você tem tido uma reunião todos os dias com teu Deus? Ou você está tomando a decisão do seu jeito? Tudo isso faz a diferença na vida do crente. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Às vezes o nosso ídolo não é um santo, mas é um carro, é uma roupa, é um sapato, é um decote, é um cabelo novo, é uma casa. Você compra uma coisa que você compra a televisão nova e aquela televisão vira o seu ídolo. É da sua prata, do seu ouro, do seu salário. Você compra comida para fazer do seu ventre o teu ídolo, o teu rei. Meus amados, a gente tem que ler a Bíblia com uma visão espiritual. Porque tem gente que fala: eu não tenho um santo dentro da minha casa, então eu estou bem. Mas às vezes você está idolatrando a sua televisão, seu computador, seu tablet, seu telefone. Vive fazendo selfie, fotografia de você mesmo, está idolatrando a você mesmo. E a Bíblia diz, meus amados, que esses ídolos, eles são feitos para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? A pergunta que Deus faz para nós hoje. Até quando nós seremos incapazes da inocência? Sabe o que é ser incapaz? Às vezes uma pessoa trabalha numa fábrica, aí o chefe chama aquele operário e fala: vem cá, eu vou te dar uma nova função nessa fábrica a partir de hoje. Você vai controlar as peças que passam nessa mesa e você vai escrever quantas são. No final do dia eu quero saber quantas peças passam. E virar as costas. Não é uma coisa difícil. Tem um caderninho, tem a caneta, tem a mesa. E elas vão passar. Alguém vai vir e colocar uma peça. E elas são todas iguais. Você só precisa escrever 1, 2, 3. No final do dia você tem que me dar quantas peças passam por dia. E vai embora. Chega no final do dia, o operário vai lá, entrega o caderninho. Passou 153 peças, mas ele escreveu 120. Está faltando peças. Isso é ser incapaz. É a pessoa incapaz de fazer alguma coisa. Incapaz de dar nó no cadastro. Incapaz de pegar o copo que bebeu água, enxaguar ele, emborcar ele de novo lá no lugarzinho que escorre a água para que a cozinha esteja organizada. Incapaz de dar descarga depois que fez xixi no vaso. Incapaz de pegar o pijama ou a camisola e dobrar ela, botar num cantinho do quarto para não carregar muito o trabalho da esposa ou o seu próprio trabalho. Pessoas incapazes de ajudar o próximo. Pessoas incapazes de buscar a Deus. E aqui Deus fala: até quando serão eles incapazes da inocência? O que é ser inocente diante de Deus? É você estar diante de Deus em espírito e em verdade. Se você, minha irmã, se você, meu irmão, busca o bem de Deus, busca a vontade de Deus, lê a palavra de Deus, está em comunhão com Deus todos os dias através da oração e vigia todos os dias, você então tem tido a inocência, porque Deus te vê por inocente nesse caso. Você está coberto, lavado e remido pelo sangue de Cristo e o Espírito Santo está guiando a tua vida. Mas se você está só na perversidade, na maldade, no engano, no erro, na embriaguez do mundo, você se torna uma pessoa incapaz de inocência. Não tem capacidade, você não tem inocência. Deus te vê como culpado, como pecador e digno de receber o juízo vindouro. Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é de Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Em nome de Jesus, meus irmãos, um dia todos os ídolos serão desfeitos. Esse é o sonho da igreja, ver cair a idolatria da terra. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Aqui Deus começa a falar a lógica. Se semeia o vento, você vai colher tormenta, tempestade. Nós não podemos semear vento, meus irmãos. Não.
Não haverá seara, a erva não dará farinha, e se der, comê-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações, como coisa de que ninguém se agrada. Porque subiram a Assíria, o jumento montês anda solitário, mas Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem socorro entre as nações, e o significado da palavra mercar é adquiriu, comprou, trocou ou vendeu, né? Então, todavia, ainda que eles comprem socorro entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos príncipes. É a dispensação do povo, né? Entre as nações. Porque Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Embora eu lhes escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Meus irmãos, é quase como Deus dizendo aqui, eu faço de tudo, eu explico de todas as formas possíveis, mas quanto mais eu falo, mais eu sou estranho para eles. Eles não entendem, eles não querem, eles não aceitam, dá comichão no ouvido. Amam o sacrifício, por isso sacrificam. Está dizendo que aquele povo amava o sacrifício, por isso sacrificavam, porque gostam de carne e a comem. Normalmente, quando eles sacrificavam as carnes, né, eles comiam aquelas carnes depois. Mas o Senhor não os aceita. É desculpa para comer carne, né? Quanta gente tem feito sacrifícios para Deus aí, porque depois gosta de gozar do sacrifício que o sacrificou, né? Mas o Senhor, meus irmãos, Ele não aceita. Deus, Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Melhor é obedecer do que sacrificar, já diz a palavra. Às vezes você está lá fazendo campanha, está fazendo promessa, está fazendo jejuns, está fazendo coisas, mas não está obedecendo a Deus. Sabe quanta gente faz jejum no mundo? Os monges budistas vivem fazendo jejum para a sua espiritualidade, mas não obedecem o Deus vivo de Isaac, de Abraão, de Jacó. De que serve todo esse sacrifício, né? Tem gente que faz como sacrifício, está na igreja todo dia. Todo dia chega às 7 horas da noite, está na igreja. Vai resmungando, vai cansado, mas não obedece a Deus. Não busca a Deus em espírito e em verdade. De que serve todo esse sacrifício? Ah, mas eu estou na igreja todo dia. A igreja dos cães está cheia de ovelhas também, que estão amando aqueles sacrifícios ali. De que serve tudo isso? Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito. No nosso caso, meus amados, é o mundo. O Egito, a nível espiritual, é o mundo. É a escravidão do mundo. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. O homem, meus irmãos, ele continua construindo, ele continua fazendo, ele continua edificando, ele se esquece de Deus, ele caminha avante, avante, avante. Mas a Bíblia diz que vai chegar um momento que Deus vai consumir isso tudo no fogo da ira dele. Para Israel, existe um dia marcado onde Deus ele vai sarar o povo de Israel. Ele vai cessar as transgressões, ele vai purificar o coração do povo e etc. A gente vê isso lá na 70ª semana de Daniel. Está escrito do porquê que Deus vai enviar esses últimos 7 anos para Israel, para cessar as transgressões, para purificar o coração. E ele fala vários motivos lá que eu não me lembro. Mas para o mundo próprio dito, Deus também vai mandar o seu juízo. Deus também vai mandar o fogo. Deus vai fazer o largar da ira de Deus. Ele vai pisar esse largar. E o sangue vai escorrer pelas portas da cidade. O mundo, meus amados, como nós o conhecemos, ele já está. Não é que ele vai entrar. Ele já está debaixo do juízo de Deus.
Agora a pergunta é, nós estamos reservados para a ira ou estamos reservados para estar guardados? Leia lá Isaías capítulo 26, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, que aí acho que é 1 e 2. Mas eu estou tentando decorar pelo menos esses pequenos textos da Bíblia, que eu não sou muito brava a decorar não. Mas olha lá, Isaías capítulo 26, versículos 20 e 21. Olha o que Deus fala para alguns. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Isaías capítulo 26, versículo 20 e 21. E se você quiser também, depois você vai sozinho lá, 1 Tessalonicenses capítulo 5, onde o apóstolo Paulo fala, filhinhos, vós não estáis reservados para a ira. Não sois da noite, não estáis embriagados, etc, etc, etc. Meus irmãos, eu estou concluindo, eu estou acabando. O que eu quero dizer com tudo isso? Hoje, existem os profetas Oséias gritando nas praças. Isso já está caminhando há muitos anos. Só que eu tenho noção disso que eu tenho falado, de que o juiz de Deus está vindo. Eu estou desde 2012, mais ou menos, que foi quando eu ouvi pela primeira vez o profeta Oséias da minha vida gritar na praça do meu coração. E eu então me arrependi dos meus pecados. Porque o meu próprio Deus disse, não tem mais tempo para pecar, Ana Paula. Porque até então eu pecava. E dali em diante eu tomei uma decisão e eu mudei o meu coração. Eu comecei a aceitar o bem de Deus na minha vida. E desde aí se passaram 6, 7 anos, né, mais ou menos. Desde 2012, 6, 7 anos mais ou menos, tá caminhando aí. Deus me abençoou, me deu esse ministério aqui no YouTube e outras coisas mais. Mas a minha pergunta que eu faço para você que é hoje, você está ouvindo o clamor de Deus de socorro para com a tua vida? Você quer se voltar para Deus? Porque aqui, como eu li, Deus ele quer reunir o seu povo, Deus ele quer restaurar o seu povo, Deus ele quer curar o povo. Mas se o povo não ouve a Deus, fatalmente Deus vai ter que mandar a ira, meus irmãos. Ou vocês acham que esse joguinho de cão e gato vai ficar a vida inteira? Quer dizer, Deus busca o povo corre de Deus e ainda se volta contra Deus. Até que ponto vocês acham que Deus vai ter paciência para suportar isso tudo? Hoje Deus está batendo martelo para muitas pessoas hoje estão descendo a cova. Muitos vão para o céu, mas muitos vão para o inferno. Todo dia é dia de juízo na terra. Desde que o mundo é mundo, Deus tem batido o martelo. O tribunal das decisões lá, céu, inferno, está correndo todo dia. A gente não tem ideia, mas a estrada que leva para o inferno, a estrada que leva para o céu, os portões estão escancarados. E as pessoas estão entrando, ou um ou outro desses portões. Tem uma atividade constante no mundo espiritual. Almas estão indo para as decisões que elas tomaram na sua vida. Mas vai chegar um momento que o martelo que vai bater, ele vai cair literalmente sobre todo o planeta Terra. E todo o olho verá. Então a pergunta que eu faço para você hoje mais uma vez é o que você quer para a tua vida? Qual vai ser a tua escolha? Qual vai ser a tua fiel e real decisão? Não é fácil, não é simples, não é uma passejada, como a gente fala aqui na Itália, não é um passeio. Mas, meus irmãos, a gente precisa tomar decisão. A gente precisa abrir os olhos. Porque eu vou falar para vocês, eu conversava isso com meu filho Gabriel. Todo dia ele fala de um joguinho. Mamãe, eu descobri um joguinho novo no computador. Descobre assim lá na escola, né? Porque os amiguinhos dele vivem nisso e fala para ele, então ele fica curioso, quer chegar em casa, quer ver. E muitas das vezes, por amor a esses joguinhos, ele mentiu para mim. Ele pegou meu telefone escondido, ele pegou não sei o que escondido. E outro dia eu estava tendo uma conversa muito séria com ele. E aqui eu já estou encerrando o vídeo, porque está dando 11 horas da manhã, eu tenho que cozinhar. Mas eu tive uma conversa muito séria com ele. Eu falei, Gabriel, agora é gostoso pecar para você. E eu falo nesse termo com ele. A mentira, fazer mamãe de boba, pegar as coisas escondidas e etc, etc, etc. Você
Você vence, você consegue fazer isso. Você consegue jogar, você desliga tudo. Quando eu apareço, é como se você não estivesse fazendo nada. Então você se passa por inocente. É gostoso, você tem prazer. Vira quase que uma aventura para você pecar nesse nível. Mas eu vou te garantir uma coisa, meu filho. Se você continuar assim, vai chegar uma hora que Deus vai bater o martelo. Porque crianças também perdem a sua inocência. E se Deus, numa dessas, bater o martelo dele no tempo que ele tem para você e você estiver no pecado, você for pego nisso, você vai ter que entrar debaixo da ira de Deus. E eu posso te garantir uma coisa, que uma vez dentro da ira de Deus, essa excitação para continuar fazendo a mamãe de boba, mentindo, embrulhando, vai acabar. Porque no teu coração vai tomar o lugar o desespero do tempo que vem vir, das trevas que estão vindo. Então, Gabriel, está na hora de você mudar. Quando vier a mentira querendo dominar teu coração, você fala literalmente, em nome de Jesus, vai embora, espírito da mentira. É melhor pedir a mim o que você quer fazer do que mentir. E vai ter momentos que eu vou te dizer de não, porque eu sei o motivo do não. Mas é melhor você ser claro do que querer ser espertinho. E isso que eu falei para o Gabriel, meu filhinho, eu falo também para você, minha irmã, para você, meu irmão. Às vezes você está com uma amante, às vezes você está com uma namorada, um namorado, e todo dia você encontra com essa pessoa, toda semana. Você fica aqui ouvindo vídeo no YouTube, você escuta a palavra de Deus, você até lê a Bíblia, mas aí toca o telefone, aparece a mensagem no WhatsApp, e aí nós vamos nos encontrar hoje à noite, e você perde a cabeça e não sabe resistir, vai. E ali uma vez que você encontra essa pessoa, você se amassa com ela, né? Ela te amassa, é aquele amasso, né? É bom, é bom. Às vezes é aquela menina perfumada, aquele cabelo fresco, macio, aquela boca carnuda, perfumada, que ela lava, cuida, põe um chiclete, sei lá, né? Aquela pele macia. Às vezes é aquele rapaz tão bonito, tão perfumado, tão esbéltico, tão forte, que te abraça. E ali você desmaia de prazer com essa pessoa. E você não consegue fazer outra a não ser viver isso nesse momento da tua vida. Às vezes é aquele copo de cerveja que quando desce na garganta parece que explode em prazer. E aí vem aquela sensação de relaxamento, você está tão bem, você ri, te faz ficar feliz. Às vezes é o cigarro que quando você puxa o trago dele, você tem sensações no teu corpo indescritíveis, só quem fuma para saber. Às vezes você não pode esperar a hora de amanhecer o dia para ir bater na casa da vizinha, sentar na mesinha dela com a tacinha de café, a xicrinha de café e começar a fofocar da outra vizinha. E aquilo ferve no teu coração, como é gostoso falar da vida dos outros. Nossa, como é gostoso ver a desgraça dos outros, como é gostoso contar o que eu vi, o que eu não vi, o que eu ouvi. Meus irmãos, são tantos pecados, tantos erros, tantas fraquezas. Mas eu, Ana Paula, posso garantir para você, pelo que eu tenho visto na palavra de Deus, lido os eventos que vão vir. Uma vez que acontecer, as pessoas que tiverem consciência que chegou a ira de Deus e eles foram pegos repreensíveis, foram pegos sujos, foram pegos nus diante de Deus, o prazer do pecado vai virar uma coisa nojenta para vocês, ou para você, ou para aquele que estiver em tal ato. Ele vai tomar nojo daquilo. Vai tomar nojo. Tem uma história na Bíblia, e eu estou correndo aqui, mas não consigo. Tem uma história na Bíblia de um dos filhos do rei Davi. Esse rapaz, ele apaixonou-se pela própria irmã. Era uma donzela, muito bonita, era uma princesa. E o coração dele ficou consumido de paixão por essa moça. Entra em cena, aqui eu tenho dúvida se foi um outro irmão ou se foi um parente ou um conselheiro, um amigo, aqui eu não me lembro a história. E esse aqui então arma uma emboscada para que aquele príncipe pudesse possuir a sua irmã. E ele vira para ele e fala assim, olha, eu vou falar para ela que você está na tua casa com febre,
E eu vou falar para ela ir lá cuidar de você. E aí quando ela for, você faz o que você quer. Então esse homem foi até essa princesa, filha de Davi, e falou: olha, teu irmão tal tá com febre, tá passando mal, e ele tá pedindo para você ir lá cuidar dele. Ela, tadinha, na maior das boas vontades, pegou as coisas e foi lá. Chegou lá, ela foi cuidar do irmão dela, era irmão de sangue dela. E ele vai e toma ela como mulher. Quer dizer, ele agarra ela, ele beija ela, ele tem relação sexual com ela. E a Bíblia fala que assim que ele terminou, ele passou a ter nojo dela. Ele ficou com nojo, porque ali ele entendeu: meu Deus, é minha irmã, sangue do meu sangue. E ele teve literalmente nojo dessa moça, que desesperada, implorou a ele que não a largasse desse jeito, que não a abandonasse, que conversasse com o pai e casasse com ela. É claro que isso é incesto, mas era a situação, porque ela não queria ser pega como uma moça desonrada, porque ela ia perder toda a sua vida ali depois daquele ato. Mas ele empurrou ela para fora da casa real que ele morava e a abandonou. Um irmão ficou sabendo da história. O final da história é triste. Ele foi lá e matou, vingando a irmã que tinha sido estrupada pelo outro irmão. Todo mundo aqui, quem lê Bíblia, conhece essa história. Mas o que eu quero focar é isso. Depois que ele teve o prazer que ele tanto cobiçou em suas mãos, ele tomou nojo daquilo. E foi um nojo terrível. Isso vai acontecer com quem ficou na grande tribulação por causa desses pecados que não conseguiram dominar, meus irmãos. Então a pergunta que eu volto a fazer, porque eu sempre toco nesse ponto, a pergunta que eu volto a fazer é: vale a pena arriscar? Só mais um pouquinho, só mais hoje, só mais essa semana, só hoje. Hoje eu vou encontrar com ela só para despedir dela. Meus irmãos, se a tua mão te leva a pecar, corta e lança no fogo. Se o teu olho te leva a pecar, corta e lança no fogo. A gente hoje não pode cortar a nossa mão, a gente não pode arrancar o nosso olho, porque o pecado está impregnado no nosso coração. Mas eu vou dizer para vocês, o pecado, ele só funciona se ele for alimentado. A gente leu lá em cima do forno. Eles vão jogando lenha no forno, quer dizer, o coração do homem, para que ele peque próprio dito, ele precisa ser alimentado para pecar. Então, você não vai cortar sua mão, mas você vai eliminar o contato da sua amante, você vai tirar o telefone dela, você vai tirar tudo que você puder. Se você não conseguir porque decorou o número na sua cabeça, você vai fugir de cidade, você vai falar não para ela. Eu não sei quanto que você, meu querido, minha querida, possa estar atolado no pecado, mas a realidade é decisão certa e certeira. Desculpe meu pleonasmo, mas é a realidade. Tem que ser tomada na vida de muitos. A caminhada com Deus é uma caminhada feita de escolhas e de decisões certeiras, secas, 8 ou 80. Ou você é quente ou você é frio, porque o morno ele vomita. Ainda tem tempo, minha querida. Ainda tem tempo. O coração de Deus está muito triste. E ele está mantendo o coração dele, ele está segurando a onda, mas vai chegar um momento que ele não vai mais segurar. E a realidade é que quando começar a ira, não vai parar enquanto Jesus não descer daquele céu naquele dia. Mas até que chegue aquele dia, muita gente vai morrer. E muitos vão para o inferno. E se tem um lugar na terra onde pessoas estão completamente decepcionadas pelas escolhas que elas fizeram, pelo sofrimento que elas estão tendo, é o inferno. Então, meus amados, vamos dar valor. A Bíblia diz: dai graças a Deus sempre. Por tudo a gente tem que agradecer a Deus. E eu aprendi a agradecer a Deus pelo dia que eu tenho, pela hora que eu tenho, pela oração que eu faço, pelo momento de Bíblia que eu consigo ler. Hoje eu me tornei uma pessoa 100% grata a Deus por tudo. A gratidão é um sentimento nobre. E ele ajuda a gente a sair do buraco, sair do lamaçal. Comece a dar valor ao teu tempo, porque a coisa mais preciosa que nós temos agora é o nosso tempo. Porque ele é o espaço que a gente ainda tem para tomar as decisões. Amém? Meus queridos, meus amados, eu poderia continuar aqui contornando essa conversa, mas eu acho que eu já fui bem clara, já falei o que tinha que ser falado. E eu desejo que Deus te abençoe com sabedoria, com prudência, com discernimento, com entendimento, com perseverança,
com o coração decidido. Te dê força, minha querida e meu querido. Olha, eu sei, o pecado é difícil. Para quem está preso na mão do pecado, é difícil demais abandonar. Eu sei. Eu não estou aqui botando o dedo na cabeça de ninguém, sendo a pessoa moralista. Pelo amor de Deus, longe de mim ter esse tipo de comportamento ou pensamento. Mas eu, como uma pessoa que também já pequei tanto, já me senti tão presa em pecado na minha vida, posso te dizer que a palavra de Deus liberta. Começa a ler a Bíblia, em nome de Jesus, minha querida, com fé, com o coração aberto, disposto, chorando, leia a Bíblia. Às vezes você está ali com a chambela, né, comendo aquele biscoito lá, comendo aquele chips lá, que você já está com a barriga estourando de gula, mas leia a Bíblia com lágrimas, porque vai chegar uma hora que Deus vai botar a mão na tua mão e vai dizer, eu sou contigo. Larga esse pecado e segura na minha mão. Amém? Eu creio, porque aconteceu na minha vida. A gente não pode falar daquilo que a gente não viveu, mas quando a gente vive certas experiências, a gente sabe como é. E se Deus foi bom comigo, por que não seria com você? O que tem em mim de melhor que Ele possa dar privilégio para mim, não para você? Justo? Deus, Ele é igual para com todos nós. O mesmo amor, a mesma dedicação, a mesma ajuda, a mesma disposição que Ele teve em me ajudar, a mim e a muitos dos nossos irmãos. Ele também tem para ajudar você. Creia. E creia somente, creia. Amém? Então eu vos abençoo e até o próximo vídeo. Semana que vem nós vamos estar aí de novo. Até o próximo vídeo. Amém, amém e amém.